Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Estamos começando mais um vídeo, mas antes de prosseguirmos, eu gostaria que você fizesse um favor para mim, que você curtisse a página do canal, que você assinasse o sininho de notificação, que você curtisse os vídeos e compartilhasse para aqueles que precisam do Evangelho da graça de Deus. Tá bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o ódio, que é um problema da natureza humana e que, por ser um problema da natureza humana, nós, muitas das vezes, transferimos para Deus aquilo que concerne apenas a nós, seres humanos. Tá? Jesus disse que aquele que odeia ao seu irmão, e aqui ele não especifica irmão apenas judeu para judeu, quando ele falava, e ele, na verdade, quando ele fala irmão, ele está falando de seres humanos, ou seja, aquele que odeia qualquer ser humano, ele é um assassino, é aquele que mata um outro. Não pode não ser com arma, mas ele mata para si o outro, dentro do seu coração. Deixa de existir dentro do seu coração aquele outro ser humano. Por isso, ele não ajuda, ele não se predispõe a estar disponível ao outro, ele deseja o mal, ele quer ver o mal, ele quer que todas as catástrofes recaia sobre aquela pessoa odiada, a ponto de desejar a extirpação da vida daquela pessoa odiada da face da terra. Por isso, Jesus nos diz que o assassino é também aquele que odeia o seu irmão. E por isso, e por essa ser uma característica humana, porque nós é que nos odiamos, nós é que queremos o mal um do outro, haja vista que Deus é totalmente diferente. Só a título de exemplo, Deus diz lá no livro de Ezequiel que a vontade dele não é o mal do ímpio, daquele que escolhe caminhar o caminho da impiedade, do pecado, do ódio, da avareza. Não. A vontade de Deus é que ele se reconecte a Deus em arrependimento. A vontade de Deus não é a morte do ímpio, mas o arrependimento do ímpio. Por isso, o ódio, ele não deve ser atribuído como para Deus, porque Deus não odeia ninguém. Deus não odeia ser humano algum. Deus não odeia anjo nenhum, Deus não odeia demônio nenhum, Deus não odeia nem o próprio Satanás. Nem o próprio Satanás. Porque não é da natureza de Deus odiar. É da nossa natureza. E não adianta o ser humano transferir para Deus aquilo que é intrínseco nosso. E é aí que as pessoas se confundem, fazem uma salada mista. Transformam Deus à imagem e semelhança de si mesmos. E não é assim que nós devemos enxergar a Deus. Porque Deus não é humano. Deus é transcendente do ser humano. Deus está para além da humanidade. Quando Deus diz, minha é a vingança, por exemplo, diz o Senhor, eu os retribuirei, Deus
A linguagem do profeta, quando escreveu tal palavra, era a única linguagem que o povo imediato que receberia aquela palavra conseguia entender de Deus. Não é que Deus é vingativo, Deus é amor, entendam isso. Deus é amor, Deus não é vingança, Deus não é ódio. Só que Deus não suporta a iniquidade, porque não é do caráter, não é da natureza de Deus a injustiça. A iniquidade é a prática da injustiça, e essa prática de injustiça é que Deus não suporta. E pela prática da injustiça, o ser humano escolhe trazer para si aquilo que a prática da injustiça trará. Como disse Paulo, o salário do pecado é a morte. Então é o ser humano que traz para si a recompensa da vida em que ele escolhe viver. Então eu quero deixar bem claro a vocês e a todos: Deus não odeia. Deus, ele sente muito pesar por aqueles que escolhem o caminho da impiedade, o caminho da mentira, o caminho do ódio e do assassinato, consequentemente, porque eles vão colher as suas próprias atitudes. E não é que Deus precisa castigá-los. Deus vai apenas permitir, se eles continuarem impiamente caminhando, sobrevir sobre eles apenas as consequências de seus atos. Deus, como eu falei, não odeia ninguém. E por que eu tenho que odiar? Por que eu tenho que guardar qualquer tipo de ódio, mágoa, ressentimento no meu coração? Até mesmo sobre o próprio Satanás. Eu já vi, por exemplo, tem uma música que eu ouço de vez em quando, que eu tenho um vizinho aqui que é evangélico, que ele coloca dizendo, é um hino, não sei para quem, que diz, dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ouvir uma música dessa e dizer que isso é um hino, que isso é para louvar a Deus. Se Deus não tem ódio nem por Satanás. Não é da natureza de Deus ter ódio. Deus trata Satanás como ele trata o ser humano. Basta ler o livro de Jó. Olha só o que diz no livro de Jó. Olha como Deus trata Satanás. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, a Deus, entre eles veio também Satanás. Deus perguntou a Satanás: de onde vens? Venho de dar a volta pela terra andando a esmo, respondeu Satanás. E Deus disse a Satanás: reparaste, meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto que teme a mim e se afasta do mal. Veja que o tratamento de Deus para com Satanás não é de nojo, não é de asco, não fica condenando-o, porque ele sabe da condenação dele, não o trata com menosprezo, não fala com uma rispidez odiosa, muito pelo contrário, está falando como se estivesse falando com qualquer um outro. A mesma coisa corrobora Judas, no capítulo, só tem um capítulo, o capítulo 1, e no versículo 8, que diz assim, e, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu
a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele. Apenas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Veja que o modo com que Deus trata Satanás em Jó foi repassado também para os seus anjos, de modo que os anjos de Deus não inflamam, não injuriam, não o condenam, não o tratam com desprezo, não o tratam com superioridade, não o tratam com nenhum tipo de palavra torpe, não tem nenhum sentimento de ódio, de rivalidade entre eles, não. Miguel apenas disse: o Senhor te repreenda. Veja como Deus nem por Satanás cria ódio. Veja que ele repassou esse conceito para os seus seres angelicais, de modo que os seres angelicais não ficam tripudiando, não ficam zombando, não ficam escarnecendo a Satanás. Apenas usam aquilo que lhe foi dado, a autoridade sobre ele no tocante a essa cena. E Miguel apenas diz: o Senhor te repreenda. Agora o que eu vejo é crente cheio de Satanás, porque quem odeia está cheio do ente odiado, porque o ente odiado o habita. Mesmo ele achando que o mata no seu interior, na verdade ele o habita, favorecendo assim essa retroalimentação em um polo mental. Ele diz que ele está morto, e em um outro polo mental, inconscientemente, ele se alimenta do próprio ente odiado. Quando alguém tripudia, dá-lhe bicuda na cara do cão, pisa no diabo e não sei o que, essas coisas que eu já vi muitos evangélicos fazerem e dizerem, cantarem, apenas mostra que quem escreveu tais letras e quem crê assim e quem toma para si isso como verdade se enche do próprio Satanás. Inconscientemente, ao negá-lo, ele se alimenta. Agora, quem perdoa se esvazia. Quem perdoa quebra todo o peso no coração. Quem perdoa se livra daquilo que ele, de toda aquela carga emocional. Quem perdoa faz com que a alma se torne mais leve, mais branda, mais pura, de modo que quem odeia não odeia para Deus, não presta culto a Deus, mesmo que seja odiando o próprio inimigo. Quem odeia, odeia segundo a carnalidade humana e não segundo a Deus. Por isso, esqueça, Satanás não é odiado por Deus. Satanás não é odiado por Deus. Satanás é um agente, e isso que você vai ouvir é algo que você não vai ouvir de muitas pessoas, não. São poucas que têm coragem de dizer a verdade. Satanás também é alvo da graça de Deus, mesmo ele não querendo, mesmo ele tendo recusado, mesmo que o ego dele tenha o enganado,
mas ele é um ser que também provou e ainda hoje prova da benevolente graça de Deus. Durma com um barulho desse. Por isso, não odeie nem mesmo a Satanás. Não se encha de Satanás. Se esvazie de Satanás. Perdoe para a glória de Deus. Até no outro vídeo, se assim Deus nos permitir.